Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouco Coxinho de Direito. E hoje eu falo sobre o artigo 10 da Lei das Eleições, que nos traz o número de candidatos que podem ser registrados por cada partido. Pois bem, o artigo 10 traz as regras concernentes às eleições proporcionais, nos dizendo que nessas eleições para Câmara de Deputados Federais, para Assembleia Legislativa, deputados distritais e Câmara de Vereadores, então o partido pode apresentar, e atenção que aqui nós temos uma redação de 2021, ou seja, regra nova. Ele pode apresentar até 100% do número de vagas que serão preenchidas, mais um. Ok? Lembrando que no caso das eleições majoritárias, cada partido apresenta um candidato, registra um candidato para o cargo que será disputado. Ok? Lembrando também, nesse assunto, que nós temos a resolução do TSE 23609 de 2019, devidamente atualizada em 2021, que traz pormenores, procedimentos para esse registro, ok? Vale a pena lê-la, conhecê-la. Continuando, então, a título de informação, a Constituição Federal nos diz, então, lá no artigo 45, parágrafo de número 1º, que o número de deputados federais deve ser proporcional à população da unidade federativa, de tal forma que teremos um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados federais por unidade. Isso deve ser regulamentado por lei complementar. E no caso das Assembleias Legislativas, nos diz o artigo de número 27 que a unidade federativa terá o triplo de deputados estaduais em relação ao número de deputados federais, em regra. Então o texto diz assim: o número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados acima de 12. Pois bem, no caso da Câmara de Vereadores, o artigo de número 27, inciso 4, vai nos dizer, 29, inciso 4, vai nos dizer também que a lei orgânica municipal, ela então vai determinar o número, que pode ser o mínimo de 9 vereadores e o máximo de 55, conforme também o critério populacional. Pois bem, entendido isso, o caput do artigo 10 não tem muitas complicações. O parágrafo 3º, por sua vez, traz a determinação da chamada cota de gênero. Ou seja, cada partido, ao registrar os seus candidatos, ele deve reservar 70% dessas vagas para um gênero e 30% para outro gênero. Ok? Então, a redação de 2009, desse artigo, desse parágrafo 3º, determina que o partido faça isso, o que é criticado por muitos, por dizer que fere a autonomia partidária e por muitas vezes até motivar candidaturas laranjas, porque, por exemplo, em municípios menores o partido tem X candidatos para registrar, mas não tem, por exemplo, o equivalente a 30% de candidatas, ok? Por exemplo, que sabemos que a cota de gênero ela veio para incluir a mulher no cenário político de uma forma mais efetiva. É uma questão cultural e social. E para muitos assim deve ser cuidado, não haveria de se impor esse limite, mas o legislador entendeu por bem, e por outro lado também temos muitos que louvam essa decisão. Mas o fato é que, diz aqui o parágrafo 3º, que o número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e o máximo de 70% para a candidatura de cada sexo, ok? Pois bem, o TSE entende que essa expressão cada sexo refere-se ao gênero e não ao sexo biológico, de forma que homens e mulheres transexuais, travestis, por exemplo, podem ser contabilizados nas cotas de candidatura masculina ou feminina. Importante aqui, ainda no contexto de fiscalização, de se evitar burla a essa determinação, o enunciado 60 da primeira jornada de direito eleitoral, sabemos que esses enunciados das jornadas têm um valor doutrinário científico, tem um peso, muito embora não seja norma. Então diz o enunciado que a fraude à cota de gênero deve ser apurada mediante ação de investigação judicial eleitoral ou ação de impugnação de mandato eletivo, a depender de quando esses instrumentos serão utilizados. Pois bem, devendo ser aferida pela análise, então traz um parâmetro mínimo aqui de análise, conjunta dos seguintes indícios, quais sejam número significativo de desistências, ou votação pífia das candidatas mulheres, principalmente se essas candidatas foram familiares de candidatos e de dirigentes partidários, prestações de contas padronizadas e realização, por exemplo, de mulheres candidatas realizando campanhas para candidaturas alheias. Então,
Aí traz aí alguns parâmetros para tentar identificar qualquer burla ao sistema. O enunciado 61, também da primeira jornada, diz que o percentual de candidaturas para cada gênero deverá ser observado, atenção, durante todo o processo eleitoral. Ok? Então, eventualmente, se alguma candidato desiste, renuncia, morre, e se ocorrer a substituição, deve-se continuar observando essa proporção determinada no artigo 10, parágrafo 3º, ressalvada a impossibilidade da substituição nos casos previstos em lei, ok? Pois bem, o parágrafo 4º, ainda tratando da cota de gênero, nos diz que, no caso da fração, ela será desprezada se ela for inferior a meio, igual ou superior a meio, será arredondada para mais, para 1. O parágrafo 5º, para encerrarmos, nos diz que, no caso da convenção não ter indicado o número máximo de candidatos, eventualmente ela poderá ampliar esse número de candidatos, ok? Nas chamadas vagas remanescentes. Isso deve ser feito até 30 dias antes do pleito. Importante, a vaga remanescente não se confunde com os casos de substituição. Então, se o partido na convenção indicou o número máximo de candidatos, eventualmente algum deles venha a faltar, é possível a substituição, porém aqui o regramento está no artigo 13 da Lei das Eleições, que eventualmente nós vamos comentar. Então não há que se confundir a questão da substituição prevista no 13 com a vaga remanescente, que é o caso da convenção que não indica o número máximo, eventualmente depois surgem outros candidatos. É interessante informar aqui que essa possibilidade cabe ao órgão partidário e não a eventual pré-candidato interessado, ok? A vaga remanescente deve ser então preenchida pelo órgão partidário, esse órgão que tem essa iniciativa para tanto, ok? Pois bem, termina aqui, espero que tenha gostado, fico na guarda dos comentários, peço que compartilhe, agradeço por estar inscrito em nosso canal e até o nosso próximo vídeo.